O álcool vai acabar com a sua manifestação. Quando você bebe bebida alcoólica, você chega a um determinado ponto, e até bíblico, né? Quando você se embriaga, você perde completamente a sua consciência. Quem toma conta do teu corpo quando a sua consciência não está nele? Nós temos duas vertentes. A primeira delas é o seu próprio subconsciente. A sua criança interior, ela assume o controle. E convenhamos, a sua criança interior tem um monte de bloqueios e traumas, então ela potencializa tudo aquilo que ela vivencia emocionalmente dentro dela, fazendo com que você manifeste tudo contrário àquilo que você deseja. Um outro ponto, espiritualmente falando, é que espíritos ruins tomam conta do teu corpo quando a tua consciência não está. E dessa forma eles fazem aquilo que eles querem, enquanto o seu templo está completamente sem o seu guardião, que é a sua consciência. E quanto mais você se envolve com isso daqui, mais você atrapalha a sua própria manifestação daquilo que você deseja. Porque ou você está manifestando o que a sua criança está sofrendo, ou tem um espírito aí tomando conta do seu corpo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Pois é, pessoal, eu fiz questão de reagir a esse vídeo aí, o que esse rapaz falou, e eu tive que fazer aqui uma indagação e falar uma coisa para vocês, que o pensamento religioso de doutrinação infantil, ele é pior, ele é muito pior do que o próprio efeito químico do álcool que esse rapaz falou aí. Espera aí, calma aí. Ele falou umas coisas importantes no início. Ele mostrou, né, uma garrafa de bebida alcoólica e fez uma explicação o que a embriaguez causa na mente. Mas, só que o seguinte, ele começou bem, começou até bem, dando um conselho sobre a questão de embriaguez, o que pode causar. Aí ele fala de duas vertentes. Olha só. Primeiro, este canal aqui não é um canal que incentiva você se embriagar com bebida alcoólica ou você se drogar com qualquer tipo de química, qualquer tipo de droga. Não. É contra qualquer descuidado ao físico, à própria saúde. Eu sou contra qualquer descuidado. Eu quero que você tenha cuidado com sua saúde, que você viva, porque a vida é uma e temos que preservá-la. Não é fácil viver aqui, mas é isso aí. Então, observa o que a religião é capaz de fazer. Ele começou bem, aí depois ele enfiou espírito pelo meio. Aí você observa que é uma pessoa religiosa que tem uma sã consciência de um lado e de outro o cara é totalmente impregnado mentalmente com religião. Ele falou de uma embriaguez e depois ele mostrou que ele tem uma embriaguez pior, que é acreditar que espíritos tomam conta do corpo da pessoa quando a pessoa está altamente embriagada. Na verdade, esse aí já provou que não entende nada de cérebro, de neurociência. Ele criou uma indagação até um tanto inteligente, quando ele falou que quando o ser humano se embriaga, que realmente ele perde o estado de consciência, desperta nele. Ele falou que tem duas vertentes. Ele falou da primeira vertente, ele falou a criança que está dentro do adulto se desperta para fazer coisas que são fora
daquilo que a pessoa faz quando está com estado de consciência. Aí ele vem falar de espírito. Ele diz que a segunda vertente acontece que espíritos tomam conta do corpo da pessoa. É cada maluquice, cara. É cada loucura que a gente vê. Ou seja, ele começou bem, mas no final cagou na retranca. Eu até fiz uma mensagem nesse vídeo dele aí. O cara começou bem, depois ele caga na retranca quando ele diz que espíritos, qual é a certeza disso? Que espíritos tomam conta. Aí ele diz, e a Bíblia fala sobre isso. Olha só, gente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente tem despertado aqui o ser humano a se libertar. Não é somente de um tipo de droga química. Não é somente de um tipo de prisão mental. A gente tem observado muitas coisas que acontecem através de religião e sabemos que religião é uma destruição mental. A gente tem alertado sobre o cuidado físico, sobre a orientação de vida, sobre buscar informações, pensar, usar o campo do raciocínio. Agora, a gente tem despertado sobre o pior tipo de embriaguez. O pior tipo de embriaguez não é o efeito do álcool, não é o efeito do crack, não é o efeito da cocaína, não é o efeito de nenhum tipo de entorpecente, nenhum tipo de droga química ou droga natural, através de folhas da maconha. Não! O pior tipo de embriaguez tem um nome: religião. Não tem outra coisa. Não estou falando de fé em alguma coisa. Por mais que quando você tem fé em algo metafísico, você tem uma influência religiosa. Mas tem muitas pessoas que têm fé em algo metafísico, que acha que existe por aí e que criou todas as coisas e que está aí monitorando pessoas, mas não se envolve com movimentos religiosos e fanatismos religiosos. Ponto. Por isso que eu digo o tempo todo aqui que eu não critico a fé. Eu critico o que a pessoa é capaz de fazer através da mesma. O comportamento que a pessoa tem através da mesma, que sai do estado de consciência e se torna uma pessoa chata, mas muito chata. Eles dizem que os ateus são chatos. Não, você não vê ateu gritando na rua. Quando o crente tem a fé, o milagre acontece. Mas se você não tem a fé, o milagre não vai acontecer. Sabe o que Deus está falando? Mantenha a fé. Mantenha a fé acreditando nas promessas de Deus. Se você não tem a fé, a resposta de Deus não vai acontecer. A promessa de Deus que Deus te prometeu não vai acontecer. A promessa acontecer na tua vida, você tem de ter fé. O milagre acontecer na tua vida, você tem de ter fé. Bora, Deus está falando hoje. Aquela Ana, para vocês no nome de Jesus, ela estava precisando de um milagre. O que ela fez? Ela meteu fé. Não tenha fé que o teu milagre vai acontecer. Tenha fé que a restauração de Deus vai acontecer. Você tem a fé que a restauração de Deus vai acontecer. Você crê? Toma posse dessa palavra. Você não vê ateu pulando
dentro de templos. Você não vê ateu aí o tempo todo tentando fazer as pessoas viverem em uma embriaguez. Depende do tipo de ateu. Por exemplo, eu sou ateu. Eu sou ateu. Ateu convicto, cara. Não é muito convicto. Me dou muito bem com os agnósticos também. Eu acho que eles estão dentro de um campo de consciência muito legal. Mas eu sou ateu. Agora eu digo para vocês, nunca que vocês vão ver eu fazer o que eu já fiz quando eu era religioso. O que você fazia, Anthony? Eu pulava, eu gritava, eu achava que era o queridinho de um Deus, que Deus me dava tudo. E faltando tudo, se vocês não sabem, eu achava que Deus estava no controle da situação. Eu achava que era Deus que cuidava da minha família, era Deus que cuidava dos meus filhos. Eu achava que era Deus que cuidava da minha mãe, cuidou tanto que deixou minha mãe morrer com câncer com 58 anos, no maior sofrimento que eu não desejo isso para a mãe de ninguém. 58 anos, uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher de ministério, uma mulher que jogou tudo para o ar para fazer a suposta obra de um Deus, para ter a responsabilidade em pregar o suposto evangelho. O meu pai é a mesma coisa, cara. Meu pai é a mesma coisa. Meu pai dizimista, fiel, um homem cheio de fé, um homem totalmente honesto na sociedade, porque esse exemplo meu pai deixou para nós. Um homem muito honesto, trabalhador, mesmo na velhice querendo ter um sítio para trabalhar, para plantar as coisas dele, mas cheio de fé, tudo Deus faz isso comigo, Deus faz aquilo. Mas Deus não fez nada. No momento que mais ele necessitou, Deus não estava com ele, precisando o tempo todo da medicina e da ciência. Mas eu, muito egoísta, só que um egoísmo sem fundamento. Um egoísmo sem fundamento. Que Deus cuidava da minha família, que Deus estava comigo. Você não vai ver eu hoje como ateu pensar dessa forma. Eu penso hoje em área geral, não somente em mim. Eu observo a carência de pessoas. Eu vejo isso. Então, esse tipo de embriaguez eu não tenho. Esse rapaz aí, ele mostrou que ele é muito inteligente de um lado, mas de outro, ele está com um atrofiamento mental religioso. Não tem para onde correr, cara. A religião faz isso. A religião faz isso. A religião mexe. Quando o cara mistura espírito com comportamento de embriaguez alcoólica, cara, isso é muito sério. Claro que quando você bebe álcool em excesso, claro que vai mexer no seu estado de consciência, vai tirar o seu reflexo. Você vai se tornar uma pessoa sem saber o que está fazendo. Eu sempre digo, não faça isso, não precisa fazer isso. Eu não estou aqui incentivando você a usar excesso de álcool, fazer e acontecer. Não. Agora, se você não usa álcool, você não bebe nada, você não se diverte em nada, e você está dentro de uma religião, simplesmente você tem uma embriaguez pior, dentro de uma religião, numa prática totalmente fanática, numa prática fanática. Aí você está com embriaguez muito maior. Então esse rapaz, ele está recomendando para você não ter excesso, não usar em excesso álcool, mas ao mesmo tempo ele prova que ele é uma pessoa embriagada, não conhece nada do cérebro humano. Eu estou estudando agora sobre o cérebro humano, estou descobrindo coisas que eu não sabia. E tem muitas pessoas que são inteligentes, são pessoas de bem, tranquilamente, mas quando puxa para o lado religioso, joga para o lado do cérebro, que é um atrofiamento religioso, aí você observa o quanto que essas pessoas saíram do estado de consciência total. Então, cara, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que ele está errado no ponto de adverter sobre o álcool. Mas essa indagação que ele usa aí mostra que é uma pessoa embriagada pior do que quem usa o álcool. Pior do que quem usa o álcool, cara. Porque, por exemplo, como é que o ser humano tem estado de consciência total? Quando ele
totalmente vive aquilo que a vida oferece. A vida física, visível, palpável e tangível. Sem nenhuma obrigação de acreditar em coisa. Agora, cara dizer que quando você está embriagado, espíritos tomam conta do seu corpo para fazer você o que quer. Que Deus é esse que permite isso? Quer ver uma coisa? Uma contradição muito grande com as coisas reais? Você sabia que toda pessoa bêbada tem total proteção da justiça? Você sabia disso? Você sabia que você não pode agredir uma pessoa bêbada? Você tem que ter muita paciência. A pessoa, claro, você tem que fazer de tudo para não deixar a pessoa bêbada aprontar. Mas você não pode agredir, você não pode fazer nada. Claro que você não pode agredir a ninguém. A justiça não aceita se agredir ninguém. Mas uma pessoa bêbada, ela, mesmo se ela cometer qualquer delito, qualquer coisa contra alguém, se você está em estado de sã consciência e tentar revidar agredindo e chegar ao ponto da justiça saber que você agrediu uma pessoa bêbada que tentou lhe agredir, então você estará sendo o mais culpado. Porque você se aproveitou do momento que a pessoa estava com estado de consciência ali atingido com o álcool. Olha só para vocês terem noção. Então, dizer que quando você está com excesso de álcool, tem espíritos ali para tomar conta do seu corpo, para fazer você aprontar, aí é muito sério o que acontece na mente de um jovem desse. Porque ele pensa que ele está dando um conselho, mas ao mesmo tempo ele está embriagado religiosamente falando. Vocês estão entendendo? Gente, é fácil entender, a vida é simples. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui o microfone, esse aqui é o microfone de lapela, eu transformei aqui no microfonezinho aqui, mas ele não é um microfone 100%, gente. Então pode ser que tenha algum ruído, o áudio pode ser que esteja um pouco diferente, porque meu computador deu um problema aqui na placa. E aí eu tenho que arrumar o computador, tenho que arrumar a placa, ou então comprar outro, e para usar o microfone 100% sem ruído, tem que ser pelo computador. Não é fácil, mas eu já estou trabalhando para melhorar aqui o áudio e arrumar o meu computador. Então, o áudio é de um microfone simples de lapela que eu estou usando aqui, viu, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero falar para vocês aqui neste canal, é que eu observo detalhes. Hoje eu observo detalhes. Eu observo o quanto que o ser humano ele se deixou a levar a respeito de religião. A religião atrofiou o Brasil. A religião fez o ser humano brasileiro viver em um mundo de uma fantasia. Você observa aí pelas mensagens que tem aqui na caixa de mensagens do meu canal. Tem mensagem aí, cara, que eu fico com muita dó. É verdade, eu tenho dó desse povo. Ao mesmo tempo, eu entendo que realmente é um povo que gosta de viver assim também, né? Gosta de viver na fantasia. Aí eles escrevem cada besteira. Teve um que colocou assim: você não acredita do lado espiritual, mas o lado espiritual existe sim. A pessoa tem certeza. Aí, um tipo de emocionalismo que a pessoa tem, um tipo de experiência de vida, ele acha de certeza que o mundo espiritual existe. Como também eu não tenho certeza absoluta, mas ele não pode dizer o mundo espiritual existe. Como eu também não posso chegar aqui para você e dizer assim: gente, olha só, eu tenho certeza absoluta que Deus não existe. Uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é saber qual é o Deus que você acredita, se é realmente o Deus que, caso existe em algum lugar. Eu não digo 100%, mas baseando nos fatos do dia a dia, baseando naquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa, e também observando que não há nenhum Deus intervindo com ninguém, não há nenhum Deus interagindo com ninguém, não faz questão de fazer isso caso exista, então nós não temos esta obrigação de acreditar nisso, mas viver a vida do jeito que a vida é. Mas quando um religioso diz que tem certeza que o mundo espiritual existe, aí é uma pessoa digna de tratamento.
Porque ninguém pode dizer que tem certeza daquilo que não pode provar, daquilo que não é visível e não é palpável e não é tangível. Quando eu participei de um podcast, estou finalizando agora, participei de um podcast, antes de eu participar, um médico participou deste podcast. É um podcast que leva pessoas de vários tipos de pensamentos e crenças. E eu tinha assistido quando ele falou muitas coisas racionais a respeito do que ele pensa sobre a vida, muitas coisas racionais. Mas quando chega no final, ele falou que ele tinha certeza que o Deus dele existe. Aí eu digo, realmente, ele falou tudo, mas no final cagou na retranca. Aí eu falei, como é que se pode ter certeza de uma coisa que a pessoa não pode provar? Certeza você só pode ter naquilo que você pode provar que de fato existe. Se você não pode provar, você tem fé? Fala, eu tenho crença, eu tenho fé que exista. Agora, certeza absoluta, não sei qual é a cor, não sei como é, não sei se é grande ou se é pequeno, não sei se é moreno, se é loiro, se é branco, se é pardo, não sei. Não sei se tem forma humana ou não, não sei. Eu só sei dizer, ele teria que falar assim, eu só sei dizer que eu tenho uma certa crença, eu tenho uma certa fé que exista em algum lugar. Aí é diferente, cara. Aí você está sendo racional. Mas quando você diz, eu tenho certeza que Deus existe, você mostrou que é uma pessoa totalmente ignorante e não sabe de nada do que está falando. Falou muitas coisas ali inteligentes, mas ao mesmo tempo cagou na retranca no final. Cagou na retranca. Fico por aqui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo tão racional quanto esse. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.